Seja bem-vindo, estamos no ar a partir de agora com mais uma edição do Destaque Rural Notícias, edição de hoje, sexta-feira, dia 29 de março de 2019. As informações do agronegócio, também vamos trazer em matéria os desafios da soja, vamos falar sobre a previsão do tempo, hoje um pouquinho diferente aí para todo fim de semana. Também vamos trazer aí nas cotações de hoje as análises do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da soja, do milho e também vamos falar das tendências da Bolsa de Valores e do dólar para esta sexta-feira. Vamos lá começar então o Destaque Rural Notícias de hoje. E a primeira informação que eu trago é que a Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura realizará com a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, estudos para indicação dos riscos climáticos às culturas do caju, consórcio milho braquiária, milho primeira safra, feijão calpi e amendoim para a região Nordeste. Em abril, especialistas da Embrapa, junto com técnicos da Secretaria e de outras instituições, vão iniciar um trabalho para identificar sistemas e manejos menos vulneráveis e adversidades climáticas na região, além de aprimoramentos metodológicos para as culturas do Nordeste. Os primeiros resultados deverão estar prontos até novembro, segundo disse a Secretaria em nota. Esses estudos possibilitam que novas regiões, novas culturas também, tenham zoneamento, com possibilidade de melhorar o acesso do produtor ao crédito e também aos instrumentos de seguro e pró-agro. Os agentes privados têm mais informações sobre os riscos das atividades e podem precificar melhor o crédito e também os seguros rurais. É o que diz aí o diretor de Gestão de Risco do Ministério da Agricultura, Pedro Loyola. Também tem informações no Destaque Rural Notícias de hoje, sobre questões voltadas à peste suína. O Ministério da Agricultura vai lançar até o mês de junho, segundo as informações do próprio Ministério, um programa para erradicar do Brasil a peste suína clássica. Ao contrário do resto do Brasil, parte do Nordeste e da região Norte não são consideradas áreas livres da doença. Na última terça-feira, dia 26 dessa semana, foi publicado no Diário Oficial da União a portaria número 40, que constituiu um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho ele vai elaborar a proposta do plano estratégico, então, para a erradicação da peste suína clássica dos estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, também Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima. O grupo de trabalho vai ter de apresentar até junho, então, um documento final contendo as diretrizes do plano que vai ser executado nesses 11 estados, pois o objetivo é erradicar essa enfermidade do território nacional, disse o secretário de Defesa Agropecuária, José Guilherme Leal, numa nota. Vai ser um programa de vários anos, assim como foi o de febre aftosa. Além disso, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, autorizou a venda de até 300 mil toneladas dos estoques públicos de milho pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, por meio do Sistema Eletrônico de Comercialização. Essa resolução, publicada no Diário Oficial da União, e a ministra também, nessa resolução, fixou os preços de liberação de estoques públicos para o milho em R$ 21,21 a saca de 60 quilos para Mato Grosso e R$ 25,10 a saca para o Centro-Sul, exceto Mato Grosso. As decisões já estão em vigor e valem até 31 de dezembro agora de 2019. Vamos falar de biodiesel agora. O Ministério da Agricultura negocia com a cadeia produtiva mudanças no selo combustível social do biodiesel. Entre as alterações negociadas estão os percentuais mínimos de aquisição de matéria-prima para a produção do biocombustível, além de alterações em regras específicas para comprar as compras por região, bem como nas regras que limitam as vendas por pequenos produtores ligados a grandes cooperativas. Criado em 2004, junto com o Programa de Fomento ao Biocombustível, ainda no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o selo concede benefícios tributários de PIS/COFINS às indústrias que adquirem matéria-prima de agricultores familiares. No início, o programa priorizou o Nordeste, com o uso da mamona, por exemplo, para a produção do biodiesel, o que se mostrou economicamente inviável diante de maiores ofertas e competitividade do Sul e do Centro-Oeste. Hoje, 99% da oferta é de soja. Para ter o selo combustível social e os benefícios tributários,
A indústria da região sul precisa adquirir 40% da oferta de agricultores familiares, as do centro-oeste e norte 15% e para os do sudeste e nordeste 30%. Vamos então a mais um vídeo do Desafios da Soja, né? E nessa semana foi conversado com o pesquisador e professor da Universidade Federal de Santa Maria, o Gerson Guedes. Ele fala sobre a ocorrência de pragas na safra 2018-2019. A gente vê agora então o vídeo. A safra 2018-2019 da soja na região sul do Brasil teve uma importante ocorrência de pragas e um relato disso nós podemos resumir o seguinte: as pragas iniciais da soja foram relativamente bem controladas, a ocorrência de mosca branca foi muito pequena, com pontos de ocorrência sem grande importância. De outro lado, com relação às lagartas, foi o ano de lagartas em soja. Tanto nas sojas convencionais, RR, quanto nas sojas intacta, nós tivemos o ano de maior ocorrência das espodópteras. As espodópteras, principalmente Spodoptera eridânea e Spodoptera frugiperda, causaram sérios problemas à soja e o produtor, de modo geral, teve que fazer aplicações independente da cultivar ou da tecnologia utilizada, com pulverizações utilizando misturas de inseticidas e utilizando inseticidas em aplicações isoladas. Esses inseticidas ou as misturas geralmente redundaram em acréscimo do custo de produção muito sério em função dessas seguidas entradas para controlar espodópteras. Mais tarde na safra, então, nós temos a ocorrência importante de percevejos. Também foi um ano relativamente tranquilo na ocorrência de percevejos, porque o produtor está muito mais treinado, ou seja, ele vem nas entradas de fungicida e nas aplicações para lagartas, fazendo as aplicações para percevejos. Eventualmente escapou o controle e hoje, agora nesse período, nós temos muitas áreas com ocorrência de 3, 4 ou mais percevejos por metro quadrado, convivendo por períodos longos, mais de 15 dias, com soja que invariavelmente vai se refletir em perdas importantes, ou seja, perdas de 70 ou mais quilos para um percevejo por metro quadrado, que é o que se estima atualmente com base em informações da pesquisa. Então foi um ano relativamente tranquilo para pragas iniciais, grande ocorrência de lagartas, tanto em tecnologias RR quanto intacta, e percevejos eventualmente com escapes. Além dessas pragas, nós tivemos a ocorrência importante de ácaros em algumas regiões, em que pese ter chovido, houve falhas de chuva, e também a ocorrência de tripes. Essas foram pragas mais do período reprodutivo e final de safra. E também a ocorrência de mosca da haste. A safrinha se espera, pequena na região sul do Brasil, tenha a ocorrência já claramente importante de percevejos, já se verifica isso, e também principalmente de mosca da haste da soja, que tem mostrado em várias regiões a sua manutenção de ocorrência e seu crescimento de importância na soja. Então esse é um resumo da ocorrência de pragas na safra 2018-2019 na região sul do Brasil. A amostragem de pragas da parte aérea da soja deve ser feita com pano de batida. Nós usamos o pano vertical com calha. Esse pano deve ser posto entre as linhas de soja. A calha deve chegar para o pé das plantas e são batidas as plantas de 1 metro de linha vigorosamente sobre esse pano e as pragas caem na calha. Avança mais 1 metro e bate novamente, compondo então 1 metro quadrado com as pragas desses 2 metros de linha da soja. Então a contagem é feita na calha, observando primeiro aqueles insetos que voam mais rápidos ou que andam mais rápido e depois aqueles mais lentos. Lagartas são mais lentas, rapidamente os percevejos tendem a voar.
Vamos então direto para a previsão do tempo, né? Trazendo aí qual a tendência para o fim de semana até segunda-feira nas regiões sul e também centro-oeste. A gente vê que na região sul, para amanhã, sábado, tem previsão de bastante tempo bom aí na maior parte da região. Sol predomina, não tem previsão de chuva no norte do Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina e no Paraná. E as pancadas de chuva vão vir, né, na parte de baixo, ali pela parte sul do Rio Grande do Sul e vem subindo até quase perto do norte do Rio Grande do Sul. E aí pode chover em Porto Alegre, inclusive com a aproximação de uma frente fria. Tem risco de chuva forte nos locais onde pode chover. Como eu disse, aqui na região sul, né, do Rio Grande do Sul, ali e subindo depois, a gente vê que no domingo toma mais conta, daí vai até a metade do Paraná, esse tempo instável aí. E na segunda-feira aí toda a região também tem essa previsão de tempo instável. Temos também a previsão para a região centro-oeste, aí é o contrário, vem naquela parte mais de cima e desce aquela tendência de tempo instável. O sol predomina, não chove em quase todo o Mato Grosso do Sul e no centro-sul de Goiás. Pode chover rápido no extremo norte de Mato Grosso do Sul. Aí nas demais áreas da região faz sol com pancadas de chuva rápidas e isoladas acompanhadas por raios na parte mais de baixo da região centro-oeste. Depois, né, esse tempo instável vai ficando maior ali, se espalhando pela região, pegando mais ali o Mato Grosso do Sul e depois na segunda-feira aí sim toda a região fica com previsão de instabilidade. Agora, cotações e análises. Hoje também vamos fazer um pouquinho diferente as cotações e análises, porque eu vou trazer os dados aqui que foram divulgados hoje pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que reportou o seu boletim, né, dos estoques trimestrais de grãos norte-americanos. Os números são referentes à posição de 1º de março. No caso da soja, o departamento estimou os estoques em 69 milhões de toneladas. O número ficou acima das estimativas dos investidores, que era de 68 milhões de toneladas. No mesmo período do ano passado, os estoques eram de 53,3 milhões de toneladas, estoques de soja nos Estados Unidos. Para o milho, os estoques norte-americanos foram projetados em 218,4 milhões de toneladas. As expectativas dos participantes do mercado eram próximas de 211,7 milhões de toneladas, veio em 218,4. No mesmo intervalo do ano passado, os estoques do cereal estavam em 225,8 milhões de toneladas, então estavam maior. No relatório também o USDA estimou os estoques de trigo em 40,3 milhões de toneladas, contra as projeções do mercado de 39,3 milhões de toneladas. Em 1º de março do ano passado, os estoques do grão estavam em 37,8 milhões de toneladas. Também tem aqui uma estimativa, né, para a safra 19/20, o que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reportou. As primeiras projeções, então, né, para essa próxima fase. Assim como esperado pelos investidores, os produtores norte-americanos deverão investir mais na cultura do milho e a área cultivada está estimada em 37,5 milhões de hectares. As projeções dos participantes do mercado giravam em torno de 36,9 milhões de hectares semeados com o grão. Na temporada passada, a área plantada foi de 36,05 milhões de hectares. A área de soja foi estimada em 34,2 milhões de hectares nessa safra, abaixo das apostas dos investidores, que era de 34,88 milhões, e também da área de plantio da safra passada, que foi de 36,09 milhões de hectares. Ainda no boletim, também o USDA trouxe os números para a cultura do trigo. A área total a ser cultivada com a cultura nesta safra é projetada em 18,53 milhões de hectares. As estimativas estavam próximas de 18,97 milhões de hectares. Ano passado, a área plantada com o grão ficou em 19,34 milhões de hectares. Muito bem, então foram esses dados, inclusive esses números você encontra ali no site destaquerural.com.br. Também temos aqui uma análise, né, sobre o frango que o CPEA trouxe hoje, que ela diz que as carnes bovina, suína e de frango, que são as principais proteínas consumidas pelos brasileiros, estão registrando altas nos preços no decorrer deste mês. E dentre as carnes, a de frango foi a que teve a segunda maior elevação. Mesmo assim, conseguiu se manter mais competitiva em relação às outras carnes.
Essa alta dos preços da carne de frango se deve ao maior ritmo das vendas do produto brasileiro ao exterior, explica o CPEA. Isso limita, então, a disponibilidade da proteína no mercado doméstico. Quanto aos insumos, tanto milho quanto farelo de soja registram queda na parcial de março. Então, a equipe de grãos do CPEA, em relação ao cereal, diz que demandantes estão retraídos, uma vez que esperam desvalorizações mais expressivas, então, fundamentados na colheita da safra de verão e também nas expectativas positivas quanto à segunda safra. Do lado do farelo de soja, pesquisadores do CPEA apontam que o estoque elevado da oleaginosa nos Estados Unidos tem gerado expectativa de maior oferta no mercado brasileiro e também reflete aí nas negociações do derivado em função do aumento da oferta. Muito bem, vamos então agora saber das informações de hoje que saíram e as estimativas aí para a Bolsa de Valores e para o dólar nesta sexta-feira. Começo então com as informações, a principal informação que foi divulgada hoje, que estava no calendário econômico, uma informação esperada inclusive pelo mercado, mas que não veio positiva não. Taxa de desemprego. Essa taxa ficou em 12,4% no trimestre que encerrou em fevereiro deste ano. Os dados foram divulgados pelo IBGE e se transformou então no percentual maior que o do trimestre anterior, que tinha sido de 11,6%, mas menor que o resultado do trimestre que encerrou no fevereiro do ano passado, que foi em 12,6%. Mas o fato de estar aumentando, né, a taxa de desemprego, ao invés de cair, a tendência seria cair, né? Pelo menos o objetivo, né, das políticas públicas governamentais é justamente, né, fazer com que a taxa de desemprego caia, né? Todas as ações do governo, seja na infraestrutura, né, seja em fazer com que as pessoas tenham mais condições, né, de encontrar oportunidades de trabalho, para que daí as pessoas tendo trabalho, elas vão consumir mais, consumindo mais, então o Brasil precisa produzir mais. Com essa produção, então, a economia ela respira, né, ela anda melhor. Então, olha, o desemprego é um fator importantíssimo, é básico, né, para que a economia volte a crescer. E uma das coisas que pode ter influenciado aí nessa taxa de desemprego seria um certo negativismo por parte, né, do setor produtivo em relação ao resultado do PIB, do Produto Interno Bruto, do crescimento do Brasil em 2018. Eu falei várias vezes aqui que 2018 tinha uma previsão aí de crescimento da economia de perto de 3%, só que ela terminou o ano em 1,1%. Já agora, em 2019, também, né, os empresários, o setor produtivo, têm percebido aí uma queda nas estimativas de crescimento da economia. Por exemplo, ontem, até que falei aqui também, o IPEA trouxe o dado de que caiu a estimativa, a expectativa de 2,7% de crescimento do PIB em 2019 para 2%. O Banco Central também diminuiu de 2,4% para 2% a estimativa de crescimento do PIB. O mercado financeiro também estima 2% de crescimento do PIB em 2019. Então, tudo isso aí faz com que a incerteza, né, fique um pouco maior, né, nos setores que empregam mais, principalmente a indústria, né, e isso aí faz, então, com que o número de desemprego fique maior. Também, né, essa questão, como eu disse antes, do desemprego é importantíssimo, é básico aí, por isso que eu digo que ele é básico para a questão econômica, para o Brasil voltar a crescer, né, e transmitir aí essa confiança para o mercado. Também foi divulgado hoje as contas públicas que tiveram um saldo negativo no mês de fevereiro. De acordo com dados divulgados hoje pelo Banco Central, o setor público consolidado, formado por União, Estados e municípios, teve déficit primário de 14 bilhões 931 bilhões de reais no mês passado. Em fevereiro de 2018, o resultado negativo foi maior, 17,414 bilhões. Hoje também foi divulgado o dado da confiança da indústria, olha aí, ó. Essa informação aqui ela vai ao encontro daquela informação que eu passei antes. O índice de confiança da indústria, medido pela Fundação Getúlio Vargas, recuou 1,8 ponto de fevereiro para março. E o indicador caiu aí para 97,2 pontos na escala de 0 a 200, é o menor nível desde dezembro passado.
né? Então, isso também explica um pouco aí essa taxa de desemprego que resiste, né, em ficar acima daquilo que se espera, que é a queda do desemprego. A confiança diminuiu em 14 dos 19 segmentos industriais pesquisados. Então, para ver, né, como também é importante aí o setor produtivo ter confiança na hora de avaliar aí as possibilidades futuras, porque daí os investimentos ficam maiores, eles empregam mais também. Isso tudo se reflete numa economia mais robusta, ou não, né? Inadimplência de empresas também foi um dado que foi divulgado hoje. O número de empresas com contas em atraso e registradas no cadastro de inadimplentes cresceu 5,02% em fevereiro, na comparação com o mesmo mês de 2018. Mas o ritmo de alta perdeu força em todas as regiões do país. O número de dívidas contraídas em nome de pessoas jurídicas avançou 1,84% na comparação anual. Então, né, as empresas estão pegando mais empréstimos, buscando mais investimentos. Isso pode ser um resultado aí da taxa básica de juros mais baixa, histórica, né, 6,5%. Isso pode ter feito com que empresas tenham visto aí um barateamento do crédito e com isso, então, ou então uma negociação melhor na hora de ter o crédito e com isso, então, elas vão buscar mais dinheiro no mercado para poder investir melhor. Vamos ver então como é que está a questão do índice Ibovespa, né? Qual é a tendência que está. A tendência hoje do índice foi bem próxima aí de entre 1%, entre 1,10%, 1,20% e 0,8%. E ele refletiu hoje o que, digamos assim, aconteceu ontem. Ontem a gente sabe que a Bolsa de Valores ela subiu bastante, né? Subiu bastante a Bolsa de Valores ontem. E hoje continuou, né, nessa subida, nesse pensamento mais positivo aí por parte dos investidores. E o que está acontecendo, o que fez, né, com que a Bolsa ficasse mais positiva aí ontem e hoje também? O mercado repercute os sinais de trégua política entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também com o Rodrigo Maia e o ministro da Economia, Paulo Guedes, assumindo a articulação política da Previdência. Então, os investidores perceberam aí, né, uma coesão, né, entre os poderes para tocar a reforma da Previdência. E essa coesão ficou bem clara a partir do momento, então, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, entrou nessa negociação. Não tanto pela figura dele, que naturalmente é muito forte, né, e é importante, mas também porque mostrou aí para o mercado, né, essa coesão, essa força que o governo agora está disposto realmente a unir forças com a Câmara dos Deputados para fazer com que a reforma da Previdência passe, então, o quanto antes, né? A gente está falando aqui de crescimento econômico, de desemprego e tal, e isso é importantíssimo. O Brasil não vai conseguir chegar a patamares de crescimento satisfatórios se não fizer as reformas. Inclusive, ontem, na análise feita pelo IPEA, quando eu falei antes, né, que diminuiu ali a perspectiva de PIB de 2,7% para 2%, o IPEA disse que as reformas são primordiais, as reformas são importantíssimas, necessárias para que o Brasil volte, então, a crescer. Se isso não acontecer, a gente vai entrar em recessão ali na frente. Bom, então, por causa disso, naturalmente que os investidores sentiram uma certa segurança e aí começaram a investir. Então, hoje, por exemplo, o índice Bovespa ele ficou entre 94.401 e 95.862. Então, não oscilou muito aí, como eu disse, entre 1,20% e 0,8%. O dólar também, né, o dólar refletiu aí os resultados da Bolsa de Valores e também refletiu um pouco o que está acontecendo no exterior. Uma das coisas importantes que aconteceu no exterior hoje foi que as principais bolsas mundiais e as commodities estavam subindo com a expectativa de um acordo comercial entre Estados Unidos e China. E aí, então, essa expectativa encerraria a guerra comercial entre os dois países, né? O dólar hoje ele oscilou ali, ó, entre 3,86 e 3,91, quase 3,92. Então, essa foi a oscilação do dólar aí. Tem essa expectativa aí dessa negociação com China, com os Estados Unidos, e os investidores, então, percebem, né,
esses movimentos aí e fazem com que o dólar tenha esse desempenho hoje, sexta-feira. A gente fica por aqui, então, com o nosso Destaque Rural Notícias, edição de hoje, sexta, 29 de março. Desejando um bom fim de semana, a gente volta na segunda-feira. Sempre que você quiser informações do agronegócio, é só acessar destaquerural.com.br ou então nas mídias sociais da Destaque Rural, que sempre tem notícias e informações do agronegócio e tudo que se refere, né, à cadeia do agronegócio como um todo. E também, né, você pode participar, você pode deixar ali a sua sugestão, dizer que está ligado aí. Então, fique à vontade para saber tudo sobre agronegócio com a Destaque Rural. Bom fim de semana, até segunda.